Olá, alunos. Bom, hoje eu vou deixar a aula gravada, tá, pessoal? São algumas aulas que ficaram, então, junto com outras que a gente achava até que não iam ser tão longas, né? E por fim foram. E essas, então, estavam como complementares daquele dia, mas como não deu para realizar, então agora eu estou fazendo essas aulas mais curtas gravadas para vocês, tá? Inclusive, vou mandar um recadinho também a respeito da nossa, do restante da nossa avaliação formativa, da primeira, e também como nós faremos a segunda formativa também, para que a gente feche isso e fique aí somente à espera da bimestral, né? Para a gente tentar fazer uma recapitulação aí, né, sobre os conteúdos do segundo bimestre e depois para a gente efetuar esse fechamento, então, do semestre, ok? Então, vamos lá ver essas aulas, então, que a gente tem para hoje, tá? Bom, temos aqui, então, pessoal, olha, em relação ao filo molusca ainda, né, que nós temos alguns temas ainda para falar um pouquinho sobre eles, tá? Além do que já foi dito em aula. E a gente ficou para falar então sobre esse filo molusca, né? E essa importância econômica, médica e ecológica deles. Apesar da gente ter conversado durante as aulas que, né, é quase que impossível a gente também não citar essas importâncias durante os encontros dentro de outros conteúdos desse filo, tá? Então, vamos lá a essas importâncias, então, tá? Bom, a gente tem, para começar aí, então, assim, as importâncias apresentadas por este filo, né, sendo a econômica, tá? Logo de cara, assim, a gente já vê esse grupo de animais, que são os moluscos, né, representados pelas, pelos caramujos, pelas lesmas, são os polvos, as, as, ah, as lulas, né, ostras e uma infinidade, então, de indivíduos aí que fazem parte desse grupo de moluscos, então. Em relação à econômica, né, a essa importância econômica, então eu coloquei aqui a malacocultura marinha, né, que nada mais é que esse manejo, né, de produção, portanto, marinho de alguns desses indivíduos, então, de moluscos, tá? Então, o mais tradicional e popularmente conhecido tipo de criação de moluscos no Brasil e praticado preferencialmente em áreas litorâneas, naturalmente então protegidas, tá? Então são locais de enseadas e baías aí, nas denominadas então chamadas assim de fazendas marinhas, tá? Então nessas fazendas são produzidos, né, um ou outro cultivo desses indivíduos, né? Ou seja, de ostras ou mexilhões, para então fazer essa comercialização, tá? Então, olha, dentro dos grupos aí que são visados dentro dessa categoria econômica, a gente tem os gastrópodas, né, que tem os caracóis que a gente conhece, que são os escargots, são comestíveis, né? Bivalva, as amêijoas, as vieiras, as outras. Dentro de cefalópoda, então, a gente tem o polvo e a lula, que são totalmente comestíveis e apreciados, tá? E dentro de Poliplacófora, os quítons, então, tá? Então, a gente chama de octopodicultura, criação do sistema confinado em gaiola e submerso de cefalópodes, tá, gente? Cefalópodes nativos pertencentes à família, então, Octopodidae. Pectinicultura é a criação e confinamento de bivalves, então, né, aquelas conchas de duas valvas, tá? Que são conhecidos como as vieiras, então.
Mitilicultura, criação e confinamento por sistema de cordas, então, de mexilhões, mariscos, né? E ostras também, principalmente a espécie perna-perna, né? Que é aquelas mais compridinhas e bastante apreciadas também. Ostricultura, então, específica, então, para ostras, tá? Criação também em confinamento pelo sistema de lanternas. De outras ostras nativas de mangue, né? Como a Crasostrea rhizophyre, e exóticas japonesas ou do Pacífico, né? A Casóstria gigas, então, que até eu e o Alexander, a gente estava falando muito, né, sobre os vídeos que mostram aquelas grandes ostras perlíferas, né? Muito grandes, que eles chegam a ter comércios lá, então, onde você escolhe uma ostra, pede para eles abrirem, e aquela ostra que você comprou, as pérolas que estiverem lá dentro são suas, então, né? Eles retiram lá, fazem até colares ou pulseiras no momento ali e tudo mais. Bom, em relação à importância econômica que tem, né? Ainda desses animais, então, a gente tem essa importância na alimentação humana. Então, é um alimento de baixa caloria, gente, baixa caloria, né? É bastante apreciada. Além da baixa caloria, ela tem um alto grau nutritivo, portanto, então, tá? Que faz com que esses animais também, olha, sejam bastante apreciados, tá? Ah, eles também têm essa facilidade aí, ó, bastante disponíveis, então, durante todo o ano para o consumo, né? Não existe ali, agora pode, esse momento não pode. Então, normalmente, pelo menos, né, em regiões costeiras, você sempre vai ter à disposição esse tipo de alimento, então, tá? Então, normalmente, olha, ostras, mexilhões, lulas e polvos são os alimentos mais procurados aí em relação de maior consumo, tá? Além, né, desse alto valor nutritivo e baixa caloria, baixa, né, teor calórico, então, a carne também, né, para quem gosta, tem esse sabor, tem um sabor bastante aprimorado e apreciado, tá? Então, isso também é atribuído à presença de glicogênio, portanto, no corpo desses animais, além do glutamato de sódio, tá? Então, esses animais podem ser consumidos de diversas formas, tá? Além de serem consumidas frescas, tá? Sem passar por nenhum cozimento. Elas podem também ser servidas secas, defumadas, congeladas, em conserva, em massa, de uma forma assim bastante variada, portanto, aí de consumo. Elas então, né, a esse valor nutritivo, a gente pode citar vitaminas aí do complexo A, complexo B, C e D, então, que acaba então sendo aí um fator que é bastante propício então para a saúde humana. Além disso, né, também a gente tem o valor então do seu exoesqueleto, né? Então, as conchas também têm aplicações, né, nessa economia, em que elas são utilizadas, uma vez que elas são produzidas e têm componente de carbonato de cálcio, elas então são utilizadas na produção de acau e servem também para base de pavimentação de solo, tá? Preparação de rações avícolas, fabricação de adornos, né? Fabricação, então, portanto, de botões, né? De madrepérola, produção de pérola e nácar. Então, são utilizados uma infinidade de outros artefatos, né? Como presilhas, broches e tudo mais. Então, aqui, olha só, para a gente ter uma ideia, então, dessas fazendas, então, aqui de água doce, tá, pessoal? Isso aqui é na Ásia mesmo, isso daqui é marinha, tá? Aqui é uma produção marinha,
aqui em água doce, aqui também água doce, onde a gente pode ver, então, olha, esses fios estirados e a gente tem ali, então, essas ostras, né, esses mariscos, todos agregados a redes ali que ficam submersas, então, tá? Aqui a gente pode ver o produto, então, se é condizente a ostras para a produção de joias, tá? Onde, é lógico, nessas produções, então, nessas fazendas, é realizado, então, mecanicamente um, um, um agente que vá causar, então, essa reação que as ostras apresentam em, em, em construir uma joia, né, que é a pérola. Então, um fragmento ali vai ser colocado nessas ostras para que elas, então, reajam e comecem, então, a fazer sobre aquele pequeno fragmento ali essas camadas nacaradas, então, para formar pérolas. É lógico que muitas vezes essas pérolas que são mais perfeitas, é lógico que não se consegue tanto isso numa produção dessa forma, tá? Então, a produção de pérolas perfeitas assim são bem menores. Essas pérolas mais perfeitas são conseguidas de forma natural. E por isso também é que o valor agregado é muito maior também, tá? Então, aqui uma quantidade de variedades, né, dessas pérolas, os formatos também podem ser bastante diferentes, tá, pessoal? Em relação a isso, e é o que vai determinar também o valor agregado a esse produto, tá? Em relação à importância ecológica, olha lá. Então, a gente tem ostras, mexilhões, né, que filtram água. A gente já falou que o modo de vida deles e a alimentação, muitos deles são por filtração, principalmente os bivalves aqui, tá? Então, isso ajuda com que a gente tenha menos partículas, né, no ambiente, como também, olha lá, evitam, né? Essas partículas poderiam acumular em excesso. É lógico que nós temos outros animais que são filtradores, mas que também a gente tem que pensar nessa quantidade muito grande também, né? Que existe nesse ambiente e que é farta para um grupo muito grande, está disponível a muito grande, tá? Então, se acumulasse, né, a gente teria, assim, uma quantidade enorme desses produtos, tá? E como esses animais também, eles são dessa forma, tem essa forma de se alimentar por filtração, então nós temos também esses animais se alimentando, gente, até mesmo de substâncias que são poluidoras, como metais pesados, tá? Então, um problema que também, uma vez que esses animais, né, são consumidos, né, por nós, então também nós podemos estar dentro dessa cadeia alimentar, onde nós também estaremos sendo contaminados com esses metais pesados, tá? Outra coisa, esses animais também são considerados dentro dessa questão ecológica como indicadores de poluição ambiental. Uma vez que você vai lá, tenta estudar um ambiente, você vai trabalhar com moluscos, então você coleta eles e a partir deles você vai fazer as análises para ver quantificação de poluição, então que esses animais que existe nesses animais. Encontrando, você pode determinar qual é o tipo de poluição. Então, eles são indicadores ambientais, uma vez que muito deles, né, são, então, extremamente aí, eles não são sensíveis, né, então, eles são resistentes a esse tipo de poluição e podem, então, ser indicadores, tá? A invasão também de certos moluscos também,
em áreas nativas, inclusive unidades de conservação, ó, aí principalmente pelo gigante africano, né, que é um caracol também já é uma realidade que pode trazer desequilíbrio à fauna, tá? Importância dos gastrópodes exóticos, que a gente vai falar agora também, em relação, olha lá, de acordo com a Convenção sobre a Diversidade Biológica, então, uma espécie exótica é toda espécie que se encontra fora da sua área de distribuição natural, tá? Então, eu tenho uma espécie exótica e que é invasora, ela é definida como aquela que ameaça sistemas e hábitats ou espécies, então, tá? Então, são espécies que vêm de fora e invasora, que tem, assim, uma grande facilidade de reprodução e de se adaptar naquele ambiente, então. E isso, gente, vai ter uma interferência muito grande, portanto, nos sistemas, então, onde elas adentrarem, então, tá? Então, introdução acidental representa igualmente um importante fator na disseminação dos moluscos, que podem migrar, olha, vários quilômetros aderidos a carrocerias de automóveis, máquinas ou equipamentos, bem como em água de lastro, né, como a gente conversou bastante durante as aulas, cascos de embarcações, em plantas ornamentais e insumos agrícolas, tá? Dispersão de algumas espécies pode ainda estar relacionadas a atividades aí desempenhadas por aquariofilistas, né, e colecionadores, entre elas o comércio de plantas aquáticas. Então, pessoas que fazem gostam então, né, de peixes, de fazer coleções, então, tanto de peixes, e para construir esses aquários, você normalmente também adquire plantas aquáticas, né, para ajudar a oxigenar essa água. Muitas vezes os ovos já vêm inseridos nessas plantinhas, o que faz com que, então, fique uma grande quantidade de indivíduos nesse ambiente. E quando você vai lavar o seu aquário e tal, você joga água lá no ambiente. Isso é uma questão que vai fazer com que esses animais se dispersem mais ainda também, tá? Então, por isso é que acaba espalhando. Muitas vezes você encomenda uma plantinha que vem agora até, né, por correio e chega na sua casa e pode estar trazendo um gastrópode ou qualquer outro molusco que não é endêmico da nossa região, é só de uma outra, e que, por fim, pode acabar, então, se adaptando no ambiente que agora ele está. A chatina fulíca, olha lá, né, o caramujo gigante africano, ela é listada, portanto, entre uma das 100 piores espécies invasoras do mundo, tá? No Brasil, recebeu alarmante tratamento pela grande mídia, em 2002, né, que Barbosa cita, que veiculou sua participação, então, no ciclo de aumentos que trariam doenças graves, tais como a meningite, dermatite e doenças abdominais. Então, gente, isso aqui também, olha, problema mais relacionado, então, a essa importância médica, tá? Além de ser uma espécie invasora, né? Trazer problema para a parte ecológica e até mesmo econômica negativa, a gente tem outra que é uma importância, então, médica, tá? Que foi associada naquele momento, né, contato com a sua baba e tudo mais. A importância médica está relacionada, então, à atuação como hospedeira intermediária de nematóides. Então, a chatina é um hospedeiro, então, desses nematóides, tá? Trongilídeos, causados por angiostrigilose abdominal e meningoencefalite eosinofílica, tá?
Lembrar que também não só esses caracóis, mas alguns tipos de lesmas também são capazes de serem, então, hospedeiras desses nematóides aqui, tá? Bom, aqui só deixei aqui essa sintomatologia aí da meningoencefalite para que vocês, né, vejam então que isso pode então ser passado, portanto, tá? Para as pessoas então, e que vai causar aí algumas manifestações aí mais complicadas também, tá? Aqui nós temos então, olha lá, essa espécie ela é herbívora e possui uma dieta generalista, então isso quer dizer que ela come diversas tipos de alimentação, né? Então ela não é restrita a uma única coisa, o que faz com que ela se adapte rápido, portanto, tá? Já tendo sido observada alimentando-se de plantas nativas, de plantas ornamentais, selvagens e também de culturas. Olha o problema, né? Além de plástico, papel, jornal e lixo em geral. Olha só a situação, né? Então, estabeleceu-se principalmente em áreas urbanas e periurbanas, invadindo casas, jardins, hortas, terrenos baldios, então trazendo transtorno à população, né? Foi trazida como a princípio aí, né, para criação, para alimentação e acabou aí sendo jogadas no meio ambiente porque não estava enraizado isso na nossa cultura alimentar, né? Esse tipo de alimento e ela acabou tendo aí dando, né, um transtorno bastante grande. Praga de pequenos cultivos, então, de subsistência, elas, né, são pragas desses locais e é considerada uma ameaça à agricultura sustentável em alguns países, demandando altos custos em tentativas de controle, porque até se faz muito esse controle, né, gente? Mas normalmente, às vezes, se faz o controle do indivíduo mais adulto, mas e o que já existe de ovos no ambiente que depois, né? Então, isso acaba, acaba sendo um transtorno aí gerado por longo tempo para se realmente se ter um controle aí mais efetivo. Aqui também em relação a essa importância médica, a gente também tem a faciulose, que é uma doença também causada pela faciola hepática, tá? Que ela também vai utilizar, então, um molusco como seu hospedeiro, pelo menos o seu hospedeiro intermediário, tá? Então, normalmente, hospeda, então, lá nesses caramujos, e as cercárias vão entrar no caramujo também, se reproduzir, e esses caramujos estão em meio à grama, e aí ovinos, bovinos, caprinos e até suínos e outros animais silvestres vão lá e comem a grama com o caramujo, gente. Aí, então, esses animais têm o fígado afetado, tá? Então, aqui a gente pode ver esses vermes, tá? São vermes plateumintes, tá? Que eles ficam ali no fígado. E o ser humano, se comer essas carnes, né? Esse tipo de carne mal passada e que não chegou a matar, ou que tem ovos, então normalmente a pessoa também pegará a faciulose, tá? Além do que já se vai ter, né, perdas desses animais também que são de criação, tá, gente? Então, além de ter perdas, né, de ficar cuidando e gastando mais com esse tipo de doença, porque nós temos um hospedeiro, né, e
que acaba sendo, de certa forma, um vetor para que um vertebrado coma, né? Então, a gente tem perda aí econômicas em relação à criação e também essa importância, então, médica que também o homem pode adquirir. Esquistossomose, outra doença também, né, relacionada ao xistossoma mansoni, tá, gente? Então, que também nós temos um gastrópode, então, sendo o hospedeiro intermediário, tá? E que a gente tem todo aquele ciclo, né, onde a cercária também chega ali, o ovo cai na água, temos os miracídios, né, as cercárias que vão, né, sair do caramujo depois e vão entrar através da pele da pessoa, tá? E vão se instalar e vão gerar os vermes adultos depois também ali naquele, todo naquele sistema hepático, né? Porta hepático ali, que é da, entre o fígado e o intestino, tá? Então, a gente tem essa esquistossomose mansoni aqui, que é doença endêmica de aproximadamente 49 países nas Américas e na África, tá? Então, sempre ali causada pelo xistossoma mansoni. Então, esse gastrópoda também, né, de concha espiraladinha e retinha, que eu falei para vocês, né? Que é o hospedeiro, então, intermediário e que tem grande importância, portanto, médica aqui. Bom, em relação a essa, tá, pessoal? Nós fechamos, então, agora com essa importância médica dos moluscos, tá? E daqui a pouquinho eu volto com uma outra aula para vocês, ok? Deixa eu só fechar aqui e logo, logo eu gravo a segunda aula, tá? Um abraço a todos.